Paz, Igreja do Senhor, está consumado. Esse é o tema de hoje. Vem comigo, vamos entender. Peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com outras pessoas, porque esse é o projeto Monte Sião, falando de Jesus para a sua vida. Vamos partir para Mateus capítulo 27. Antes, irmãos, eu peço que você pegue a sua Bíblia, pegue a palavra do Senhor para você me acompanhar. Hoje nós vamos dar um pouco de um passeio na palavra do Senhor e é necessário que você também acompanhe. Vamos lá, Mateus capítulo 27, do versículo 28 e 29. E despindo o cobriram com uma coroa, com uma capa escarlate, vermelho. E despindo o cobriram com a capa escarlate. No versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e a sua mão direita uma cana, ajoelhando diante dele, e escarneceram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Essa palavra daqui, irmãos, é no momento em que está acontecendo, em que Jesus ele já está preso, né? E ele passou por aquele julgamento, e depois ele já está indo em direção à sua crucificação. Mas antes acontece esse caso interessante. Guardem essas palavras. Guardem esses objetos. Capa escarlate, capa vermelha. Segundo, coroa de espinhos. Terceiro, a cana em sua mão direita. Vamos lá, irmãos, entender. A capa de escarlate, ela é representativa de autoridade. A coroa significa reinado. E o cetro, justiça. Ou seja, irmãos, será que Satanás, sem querer, ele estava dando autoridade de rei a Jesus aqui na terra? Vamos entender um pouco disso, irmãos. Vem comigo para Gênesis, no capítulo 3. Parece ser um ato profético que Satanás fez sem querer. Vamos entender que Satanás ele não é onisciente nem onipresente igual ao Senhor. E a sua inteligência ela é limitada, não é a de Deus. Satanás ele tem suas limitações e para ele agir, muitas vezes é necessário que Deus permita. Então, certos acontecimentos na Bíblia, existe a permissão do Senhor. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, ele diz que é uma conversa entre Deus e Adão, Eva e a serpente. Deus está dando aqui o veredito final sobre a situação do pecado que Adão e Eva cometeram. E ele chega aqui no versículo 17 de Gênesis 3 e diz: E a Adão disse-lhe: Porquanto deste ouvidos à voz da mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. É a primeira vez, irmãos, que a palavra espinhos ela aparece aqui. E é interessante porque ele diz que maldita é a terra por causa de ti. A partir daquele momento, irmãos, a terra ela ficou amaldiçoada. Entrou o pecado na raça humana. Lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 19, a palavra diz que o mundo está no maligno. Ou seja, a humanidade ela está no maligno. Por quê? Por causa do acontecimento de Adão e Eva. Porque Adão e Eva deixou o pecado entrar. E nesse momento aqui, ele diz que eles vão comer dos espinhos. É interessante, né, irmão? Comerei de todos os dias da tua vida. Com dor comerei todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, que são partes que será produzido no campo. E a capa? De onde vem a capa, irmãos? A capa, vamos lá para Isaías capítulo 63. Por isso que eu disse, pega a tua Bíblia e acompanha. 63 do 1 ao 4. Quem é este que vem a Edom de Bosra
com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura. Em outras versões vai dizer capa. Com mancha, com sua grande força. Eu que faço injustiça poderoso para salvar. Porque esta vermelha é tua vestidura. Esta vermelha é tua capa. E as tuas vestes, como as daquele que pisa as uvas do lagar, eu sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou nas minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque no dia da vingança estava o meu coração e no ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, irmãos, interessante como Deus faz. O sangue foi espargido na capa. E mais na frente, Jesus ele veste a capa vermelha. O que é isso, irmão? Sinal de autoridade por aquilo que ele estava fazendo por mim e por você. O sangue dele na cruz, o seu sacrifício, estava ganhando uma capa de autoridade. Ele ganhou primeiro a capa, depois ele ganhou a coroa de espinhos e depois ele veio o cetro. Vamos para o cetro, irmãos. Em Gênesis capítulo 49, 10, para você entender que o reinado de Jesus ele já está estabelecido desde o princípio. Vamos lá para Gênesis 49. Gênesis 49, deixa eu ver o versículo 10. Gênesis 49, 10. O cetro, primeiro de tudo, vamos para o 9. Judá é um leãozinho. Será que não tem um entendimento esse leãozinho? Quem é esse leãozinho? Quem é o leão da tribo de Judá? Judá é um leãozinho da presa subistes, filho meu, e curva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? O cetro não se apartará de Judá. De onde era Jesus, irmãos? De Judá. Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregará os povos. Vamos voltar lá para... Agora vamos para Salmos. Salmos capítulo 45, no versículo 6, que diz: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Mais uma vez, o cetro entra na história. Irmãos, com tudo isso, o que eu quero dizer para você? Irmãos, Jesus ele foi enviado para ser nosso Salvador. Jesus ele foi enviado para morrer por mim e por você. E ele tem toda a autoridade na terra e nos céus. Na terra foi lhe dado autoridade e por um ato impensado, ou talvez pensado, mas com pensamento de humilhar, Satanás ele resolveu entregar o reinado a Jesus. Por que entregar o reinado? Porque, irmãos, quando uma coroa do inimigo ela passa para a sua cabeça, significa que você venceu ele. Eita, será que teve um entendimento disso aí? Vamos agora, irmãos, para 2 Samuel, capítulo 12. No versículo 30. E tirou... Isso daqui, esse contexto de 2 Samuel, versículo 12, ele está falando de uma guerra que Samuel travou, que Davi travou com os filhos de Amon, e ele venceu a guerra,
E após vencer a guerra, acontece isso aqui. Vem comigo, irmãos. E tirou a coroa da cabeça do rei. Davi venceu, tirou a coroa da cabeça dele, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E a cidade levou muito grande despojo. Irmãos, será que não tem um trocadilho aí? Davi pegou a coroa do rei que ele derrotou e colocou sobre sua cabeça. E com Jesus, o que é que aconteceu? Aconteceu que uma coroa do inimigo que ele derrotou foi colocado sobre sua cabeça, porque ele tem autoridade aqui na terra e no céu. Jesus, ele tem autoridade na sua vida. Jesus é rei, Senhor dos senhores, e você deve a Jesus entregar sua vida a ele. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é merecedor, é porque Jesus, ele fez o sacrifício por você. Jesus, ele se entregou por você, porque seria muito bom continuar no céu vivendo tranquilamente, mas não, ele veio sofrer como homem e teve autoridade na terra e nos céus. Mateus capítulo 28, 18, Jesus diz: a mim foi dada autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele também foi coroado na terra, ele tomou pelo um ato que Satanás pensou de humilhação, mas na verdade ele estava começando a ser exaltado. Eita glória! Agora, irmãos, vamos para terminar. Vamos para João 18, é o que dá o título ao nosso tema de hoje. João 19, 30. E ele diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse texto aprendemos algumas coisas para terminar. Primeiro de tudo, irmãos, é que Jesus, ele morreu por mim e por você. Espero que isso, com todo o contexto do que já foi falado, que eu disse aqui na palavra, serve como aprendizado para você, essa revelação do Senhor. Que aquele ato não foi um simples ato de coroar Jesus com a coroa de espinhos. Não, irmãos, não foi um simples ato. Na verdade, Jesus, ele estava tomando posse da autoridade na terra. E a sua morte e a sua ressurreição, ele toma autoridade nos céus, para que todo aquele que crê em Jesus, ele possa viver no céu com ele após sua morte. Está consumado, irmãos, significa o seguinte, que a dívida foi paga. Naquela época, eles diziam, quando o juiz ele determinava, está consumado, ele dizia: a dívida foi paga, você não deve mais nada, ninguém tem acusação sobre sua vida, Satanás não tem acusação sobre a sua vida, porque Jesus consumou esse ato na cruz, ele levou seus pecados, ele levou sua desobediência, ele levou tudo na cruz, sofreu por você, para que você vivesse com ele nos céus. Chegou a hora, chegou o tempo, Jesus está voltando e você está demorando a ter uma vida justa diante do Senhor, você está demorando a andar nos caminhos do Senhor, você está demorando a fazer tudo aquilo que Deus colocou para você fazer em sua vida e você está demorando, você está empurrando com a barriga e o tempo está passando e Jesus vai voltar e você vai ficar. Entregue sua vida ao Senhor, porque já está consumado.